Minha família zombou da minha startup até ela ser vendida por real $50 milhões. Eu nunca imaginei que minha própria família seria meu maior obstáculo na vida, mas foi exatamente isso que aconteceu durante os 3 anos mais intensos da minha existência. Tudo começou quando abandonei meu emprego estável numa multinacional em São Paulo para criar uma startup que todos consideravam completamente maluca. Minha mãe chorava no telefone dizendo que eu estava jogando minha carreira no lixo. Meu pai cortou minha mesada universitária, que ainda recebia aos 28 anos, e meus irmãos faziam piadas cruéis sobre minha brincadeirinha de empreendedor em todos os almoços de domingo. A ideia surgiu quando percebi que os pequenos comércios brasileiros estavam perdendo clientes para os grandes supermercados e shoppings, principalmente porque não conseguiam competir com a conveniência e tecnologia. Desenvolvi um aplicativo que conectava consumidores diretamente com mercearias, açougues, padarias e farmácias locais, oferecendo delivery rápido e preços competitivos. Parecia óbvio demais para dar errado, mas minha família via apenas um jovem desperdiçando sua formação em engenharia para perseguir sonhos impossíveis. Os primeiros meses foram devastadores tanto financeiramente quanto emocionalmente. Vendi meu carro, cancelei meu plano de saúde e me mudei para um apartamento minúsculo na zona leste de São Paulo. Minha namorada da época me deixou dizendo que eu havia perdido completamente o senso de realidade. Trabalhava 18 horas por dia programando, testando, fazendo parcerias com pequenos comerciantes que mal entendiam o que eu estava propondo. Dormia no sofá do escritório compartilhado que dividia com outros empreendedores igualmente desesperados. Minha família interpretava minha dedicação como teimosia irresponsável. Nas reuniões familiares, eu era o assunto preferido para comentários sarcásticos. Minha tia sempre perguntava quando eu ia parar com essa palhaçada e arrumar um emprego de verdade. Meu primo, que trabalha como contador, adorava explicar para todos como startups brasileiras sempre falham e como eu deveria ter seguido uma carreira tradicional. O pior eram os olhares de pena que recebia, como se fosse um jovem perdido que precisava de orientação para voltar ao caminho certo. Mas eu tinha uma convicção inabalável de que estava no caminho certo. Cada pequeno comerciante que aderiu ao aplicativo me dava mais energia para continuar. Dona Maria da padaria aumentou suas vendas em 40% no primeiro mês, seu João do açougue conseguiu expandir sua clientela para bairros distantes, e a farmácia do bairro começou a competir diretamente com as grandes redes. Esses sucessos pequenos mas significativos me sustentavam durante as noites insones e os dias sem dinheiro para uma refeição decente. No final do primeiro ano, consegui meu primeiro investimento real. Um fundo de venture capital brasileiro decidiu apostar na minha visão depois de ver os números impressionantes de crescimento orgânico. Foram apenas R$ 200 mil, mas representavam a validação que eu tanto precisava. Corri para contar para minha família, esperando finalmente receber algum reconhecimento pelo meu trabalho árduo. A reação foi completamente inesperada e devastadora. Minha mãe ficou genuinamente preocupada, achando que eu havia me envolvido com pessoas perigosas ou esquemas duvidosos. Ela não conseguia entender como alguém daria dinheiro para uma brincadeira sem garantias. Meu pai questionou insistentemente sobre os aspectos legais do investimento, insinuando que eu poderia estar sendo enganado por golpistas. Meus irmãos riram abertamente, dizendo que R$ 200 mil não eram nada comparado aos salários que eles ganhavam em empregos tradicionais. O que mais me machucou foi perceber que minha família estava genuinamente torcendo contra meu sucesso. Eles preferiam me ver falhar e voltar para um emprego convencional do que admitir que eu poderia estar certo sobre algo tão importante. Essa descoberta me deixou profundamente ressentido e determinado a provar que estavam completamente enganados sobre mim e sobre o potencial do meu projeto. Durante o segundo ano, o aplicativo explodiu de forma totalmente inesperada. O que começou como uma solução para pequenos comércios virou um fenômeno nacional quando a pandemia forçou todo mundo a ficar em casa. Subitamente, todos precisavam de delivery rápido e confiável, e minha plataforma estava perfeitamente posicionada para atender essa demanda explosiva. Em 6 meses, saltamos de 5 mil usuários para mais de 1 milhão, e os comerciantes parceiros cresceram de 200 para 15 mil em todo o Brasil. O crescimento foi tão rápido que mal conseguíamos acompanhar. Contratei desenvolvedores, designers, especialistas em marketing, atendimento ao cliente e operações.
Mudamos para um escritório real no centro de São Paulo, com salas de reunião, cozinha equipada e até uma área de descanso com videogame. Minha equipe cresceu de 3 pessoas para mais de 80 funcionários em menos de um ano. Mas o sucesso trouxe novos desafios que eu não havia previsto. Competidores enormes começaram a copiar nossa estratégia e tentar nos comprar ou nos destruir. Grandes varejistas tentaram nos processar por práticas anticompetitivas, alegando que estávamos favorecendo injustamente os pequenos comerciantes. Investidores internacionais começaram a fazer ofertas agressivas para adquirir participações majoritárias na empresa. Minha família finalmente começou a prestar atenção real no que eu estava fazendo, mas não da forma que eu esperava. Eles passaram de zombar do meu projeto para tentar se beneficiar dele de todas as maneiras possíveis. Minha mãe sugeriu que eu contratasse meu irmão mais novo para trabalhar na empresa, mesmo ele não tendo nenhuma experiência relevante. Meu pai ofereceu seus serviços como consultor financeiro, apesar de nunca ter trabalhado com startups. Meu primo contador apareceu no meu escritório sem avisar, oferecendo seus serviços e esperando tratamento preferencial. A hipocrisia da situação me deixou completamente revoltado. As mesmas pessoas que passaram 2 anos me humilhando e desencorajando agora queriam participar do sucesso que eu havia construído sozinho. Eles não estavam orgulhosos do meu trabalho, estavam apenas interessados nos benefícios financeiros que eu poderia proporcionar. Percebi que minha família me via como uma oportunidade de enriquecimento, não como uma pessoa que merecia respeito e apoio. Recusei todas as tentativas da minha família de se envolver na empresa, o que causou conflitos ainda maiores. Eles começaram a espalhar rumor sobre minha arrogância e ingratidão para parentes e amigos. Minha mãe chorava dizendo que eu havia mudado completamente e que o dinheiro estava me transformando numa pessoa cruel. Meu pai ameaçou me deserdar se eu não lembrasse da família nos momentos de prosperidade. O pior foi descobrir que meu irmão mais velho havia tentado vender informações confidenciais sobre minha empresa para um competidor. Ele achava que merecia uma parte dos lucros porque a família sempre me apoiou e que eu estava sendo egoísta ao não compartilhar o sucesso. Quando confrontei ele sobre a traição, ele justificou dizendo que eu estava ficando rico às custas da família e que ele merecia compensação pelos anos de investimento emocional que fizeram em mim. Essa descoberta me quebrou completamente. Percebi que minha família nunca havia realmente acreditado em mim ou no meu potencial. Eles me viam como propriedade familiar que deveria gerar benefícios para todos, não como um indivíduo capaz de criar algo significativo. A dor da traição foi pior que todas as dificuldades financeiras e profissionais que enfrentei durante os primeiros anos da startup. Decidi cortar completamente os laços familiares e focar apenas no crescimento da empresa. Parei de frequentar reuniões familiares, bloqueei números de telefone e me dediquei inteiramente ao trabalho. Minha equipe se tornou minha nova família, pessoas que realmente acreditavam na nossa missão e trabalhavam juntas para alcançar objetivos comuns. Pela primeira vez em anos, me senti genuinamente apoiado e compreendido. No terceiro ano, recebemos uma proposta de aquisição que mudaria minha vida para sempre. Uma gigante tecnológica americana ofereceu 50 milhões de reais pela empresa, reconhecendo nosso potencial para expansão internacional. A oferta incluía a manutenção da equipe atual e investimentos adicionais para crescimento acelerado. Depois de meses de negociação, aceitei a proposta, mantendo uma pequena participação societária e assumindo a posição de diretor de inovação. A notícia da venda vazou na imprensa especializada e logo chegou aos ouvidos da minha família. Subitamente, todos começaram a me procurar desesperadamente, enviando mensagens carinhosas e pedindo desculpas pelos mal-entendidos do passado. Minha mãe apareceu no meu apartamento chorando, dizendo que sempre soube que eu seria bem-sucedido e que estava orgulhosa de mim. Meu pai ligou oferecendo conselhos sobre investimentos e sugerindo que eu comprasse imóveis ou aplicações financeiras seguras. Mas a reação que mais me surpreendeu foi a do meu irmão mais novo. Ele havia acompanhado toda a trajetória da empresa através das redes sociais e estava genuinamente impressionado com o que eu havia conquistado. Diferentemente dos outros, ele não pediu dinheiro ou favores. Apenas disse que se sentia inspirado pela minha determinação e que queria seguir um caminho similar. Sua admiração sincera me tocou profundamente e me fez repensar minha decisão de cortar completamente os laços familiares. Percebi que nem todos os membros da minha família eram motivados apenas por interesse financeiro.
Alguns realmente não haviam compreendido a magnitude do que eu estava tentando alcançar e reagiram por medo ou ignorância. Meu irmão mais novo me mostrou que era possível manter relacionamentos familiares saudáveis baseados em respeito mútuo e admiração genuína, não apenas em obrigações ou benefícios materiais. Decidi usar minha nova posição financeira para ajudar outras pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades que enfrentei. Criei um fundo de investimento focado em startups brasileiras lideradas por jovens empreendedores sem conexões familiares ou recursos financeiros. Queria dar para outros a oportunidade que minha família inicialmente me negou e que eu tive que conquistar sozinho através de muito trabalho e persistência. O fundo se tornou rapidamente reconhecido no ecossistema brasileiro de startups. Investimos em mais de 50 empresas em 2 anos, ajudando jovens empreendedores a transformar ideias inovadoras em negócios prósperos. Muitas dessas empresas enfrentaram resistência familiar similar à minha, e poder apoiá-las me trouxe uma satisfação que nenhum valor monetário poderia proporcionar. Minha relação com a família evoluiu gradualmente para algo mais maduro e equilibrado. Estabeleci limites claros sobre envolvimento em meus negócios, mas mantive relacionamentos pessoais saudáveis com aqueles que demonstraram respeito genuíno pela minha trajetória. Minha mãe ainda não entende completamente o que faço, mas parou de questionar minhas decisões e começou a se orgulhar publicamente dos meus sucessos. Meu pai ocasionalmente oferece conselhos financeiros que ignoro educadamente, mas nossa relação melhorou significativamente. O mais importante foi perceber que o sucesso financeiro não resolve problemas familiares profundos. Dinheiro apenas amplifica características que já existiam nas pessoas. Aqueles que eram genuinamente carinhosos e solidários continuaram sendo, enquanto os que eram interesseiros ou invejosos se tornaram ainda mais evidentes. A riqueza me deu a liberdade de escolher com quem queria manter relacionamentos, mas não mudou fundamentalmente a natureza das pessoas ao meu redor. Hoje, olhando para trás, sou grato pela resistência inicial da minha família. Ela me forçou a desenvolver uma determinação e independência que foram essenciais para o sucesso da empresa. Se tivesse recebido apoio incondicional desde o início, talvez não tivesse desenvolvido a resiliência necessária para superar os desafios reais do empreendedorismo. A adversidade familiar, por mais dolorosa que tenha sido, me transformou numa pessoa mais forte e focada. Minha história se tornou um exemplo inspirador para outros jovens empreendedores brasileiros que enfrentam ceticismo familiar. Recebo centenas de mensagens de pessoas que se identificam com minha trajetória e encontram motivação para persistir em seus próprios projetos. Descobri que a falta de apoio familiar é muito mais comum do que imaginava, especialmente no Brasil, onde carreiras tradicionais ainda são vistas como mais seguras e respeitáveis. O aplicativo que criei continua crescendo sob nova administração, agora presente em mais de 300 cidades brasileiras e expandindo para outros países da América Latina. Ver pequenos comerciantes prosperando através da tecnologia que desenvolvi me enche de orgulho e propósito. Sei que contribuí para democratizar o acesso ao mercado digital e ajudei milhares de famílias a melhorar suas condições de vida. Minha nova empresa está focada em soluções tecnológicas para a educação, área que acredito ter potencial transformador ainda maior. Estamos desenvolvendo plataformas que conectam professores independentes com estudantes, criando oportunidades de aprendizado personalizadas e acessíveis. Minha família agora acompanha meus projetos com interesse genuíno, perguntando sobre progressos e oferecendo apoio moral quando necessário. A experiência me ensinou que o sucesso verdadeiro não é apenas financeiro, mas também emocional e relacional. Conquistar riqueza material sem ter pessoas significativas para compartilhar não traz felicidade duradoura. Por isso, trabalho constantemente para construir relacionamentos baseados em respeito mútuo, honestidade e valores compartilhados, seja com família, amigos ou colegas de trabalho. Hoje me sinto completamente realizado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Construí uma carreira que me permite impactar positivamente a vida de outras pessoas. Mantive relacionamentos familiares saudáveis após resolver conflitos profundos e desenvolvi uma perspectiva madura sobre dinheiro e sucesso. Minha jornada prova que é possível superar adversidades familiares e construir algo significativo quando se tem determinação, visão clara e disposição para trabalhar incansavelmente pelos próprios sonhos.